seja muito bem-vindo à minha cozinha mais uma vez. E hoje a gente vai fazer panqueca. E se essa é a sua primeira vez aqui, eu sou Mônica Madeira, terapeuta ocupacional especialista no tratamento da enxaqueca e eu adoro cozinhar. Então eu sempre trago receitas práticas, saudáveis e anti-enxaqueca que você pode fazer na sua casa também. Então vamos lá para os ingredientes? Não precisa se preocupar em anotar agora, porque no fim desse vídeo vai ter a receita completa para você tirar um print da sua tela e guardar para você. Então são 4 ovos, uma xícara de caldo que eu fiz, o caldo caseiro. Se você não tiver caldo caseiro, você usa água, mas o caldo caseiro eu fiz com a carcaça de um frango e alguns legumes e deixei cozinhando lá por algum tempo. Não use o caldo de tabletinho, porque aquele tabletinho é cheio de conservante, de sódio e glutamato monossódico que faz tão mal para quem tem enxaqueca, tá bom? 50 gramas de batata doce cozida, pode substituir por inhame, mandioca ou mandioquinha. Isso dá mais ou menos 1/4 de xícara. Aqui tem farinha de linhaça, polvilho azedo, sal, cúrcuma ou açafrão em pó e um pouquinho de pimenta do reino. Então, eu gosto sempre de falar que a alimentação para enxaqueca, ela deve ser quanto mais natural possível e com moderação. Por que eu tô falando disso? Vamos usar aqui uma farinha branca, polvilho azedo, não é farinha de trigo, mas ela está sendo usada com moderação. Como seria uma receita tradicional de panqueca? É uma receita que vai menos ovos e vai mais farinha, e a farinha de trigo que contém glúten e que pode fazer mesmo muito mal para quem tem enxaqueca. Então aqui a gente vai ter uma receita mais nutritiva porque tem a batata doce, tem mais ovos, tem o caldo e tem uma pouca quantidade de farinha branca. A gente vai levar tudo pro liquidificador e bater, só isso. Aqui eu vou bater tudo, menos com a farinha de linhaça, porque na hora que eu colocar a farinha de linhaça, vai pesar a massa. Então vou bater primeiro esses ingredientes, deixar a farinha de linhaça por último. Importante falar que eu também usei o sal grosso. Por quê? Porque ele tem menos aditivos químicos do que o sal refinado. Prefiro usar o sal grosso, o sal marinho. Como a gente colocou a cúrcuma ela é opcional, mas ela é muito importante. Eu adoro colocar cúrcuma em tudo porque ela realmente ajuda muito nesse processo de desinflamar o cérebro aí de quem tem enxaqueca. E para ela ter mais o efeito dela mais potencializado, a gente precisa usar a pimenta do reino junto. Então vamos lá bater isso aqui. Agora que essa massa batida já tá lisa, você não vê mais pedacinhos da batata doce, eu vou colocar a farinha de linhaça e bater mais um pouco. Tá vendo que a massa, depois de bater, ela fica cheia de espuma? Essa espuma, na hora da gente montar, fazer o disco, vai atrapalhar. Então a gente tem que deixar essa massa descansando uns 10, 15 minutos antes de usar ela para fazer as massinhas da panqueca, tá? Para sair um pouco dessa espuma. Vamos lá pro recheio dessa panqueca? A minha sugestão de recheio, uma carne moída simples, que eu vou ensinar como eu faço a minha carne moída. Para começar, eu uso a banha para fritar a carne e os temperos. Por quê? Óleos vegetais como de soja, milho, canola são verdadeiros venenos para quem tem enxaqueca, principalmente o de soja. Então, elimine ele da sua cozinha. A banha de porco, ela é uma gordura que ela aguenta altas temperaturas, aguenta a fritura sem fazer mal. Essa banha eu faço. Se vocês quiserem o vídeo explicando como faz, manda recado aqui pra mim que eu ensino, tá bom? Então vamos lá pra panela. Vou começar colocando a banha. Vou colocar umas 2 colheres de sopa. Aqui eu tenho meio quilo de carne moída. Vou dar uma temperada um pouquinho na carne com sal e pimenta do reino. Pimenta é muito importante para quem tem enxaqueca. Se você tem, obviamente, problemas gástricos, úlcera, evite a pimenta. Mas ela é um verdadeiro aliado para quem tem a enxaqueca. Essa substância que dá essa ardência na língua, assim como o gengibre dá também, ela que é a substância importante para desinflamar seu cérebro. A nossa banha tá aquecendo, deixa ela aquecer. Eu gosto de usar uma panela com um fundo mais largo, não muito pequenininha, por mais que vá ficar uma panela grande para carne,
quanto maior o fundo, melhor para fritar a carne, sem a carne juntar água. Porque quando ela junta aquela água, ela fica um gosto ruim, né? Já aqueci a banha. Vou colocar mais um pouquinho de sal, da pimenta do reino. E aqui eu posso acrescentar, eu tenho 2 dentes de alho e um pouquinho de pimenta dedo de moça, tá? A pimenta dedo de moça é a mesma coisa, benefício para quem tem enxaqueca. E aqui eu deixo sem mexer muito. Uma dica legal é em relação ao alho. Para a gente tirar mais benefícios do alho, a gente tem que picar ele e deixar ele ao ar livre durante uns 10, 15 minutos, porque aí você vai ativar as propriedades importantes que a gente precisa dele. Então, pica ele, deixa ele descansando um pouquinho antes de usar nas receitas. E aqui, o sal, eu gosto de usar o sal marinho grosso, bate ele no liquidificador e depois você usa ele como sal. Não usem o sal refinado, porque para o processo de refino do sal são usadas algumas substâncias químicas que podem te prejudicar na enxaqueca. Agora que a carne moída já não tem pontinhos vermelhos, ela já está praticamente toda frita, que eu vou colocar meia cebola bem picadinha. Se a sua carne pegar no fundo da panela, queimar no fundo da panela, a própria água que a cebola vai soltar aqui pode soltar esse fundinho. Se não, você pode usar uma colher de sopa de vinagre de maçã para soltar essa parte do fundo da panela que fica queimadinho. Então, o segredo para não juntar água é não mexer, usar uma panela de fundo maior e não mexer a carne nessa primeira parte da fritura, tá? Uns 2 minutinhos mexendo aqui, cozinhando, a cebola já ficou mais transparente, cozida. Nessa hora, eu sugiro muito que vocês coloquem um tomate, porque vai deixar o recheio da sua panqueca mais molhadinho. Então, a gente vai colocar o tomate por último e vai deixar ele cozinhar um pouquinho, mais uns 3 minutinhos. Então, aqui tá o nosso recheio já, ó, molhadinho, cozinhou o tomate. Por último, eu vou acrescentar a salsinha picada, salsinha cheiro verde, que eu sempre indico aqui vocês terem congelado, é muito prático. Todos esses temperos, eles têm componentes fitoquímicos muito importantes e que trazem bastante saúde pra gente. A salsinha vai preservar melhor se a gente usar ela mais fresca possível. Então você pode deixar ela congelada e usar no fim da receita. Aí aqui o que você pode fazer na hora para incrementar o seu recheio? Você pode colocar azeitona, você enxágua bem a azeitona, tira aquela água da conserva dela, colocar um ovo cozido, fica gostoso também, adoro colocar um ovo cozido no recheio da panqueca. Então vamos lá fazer a massa. Essa quantidade dá mais ou menos 10 discos de panqueca. Vai depender se você vai fazer ela mais fina ou mais grossa, isso vai variar. Você precisa dessa frigideira de fundo largo, de preferência antiaderente, tá? Porque aí vai facilitar o seu processo de tirar a massa daqui. Você vai usar a banha, um fiozinho de banha, bem pouquinho. Na primeira, vai untar, deixar aquecer para você colocar a massa. Então você vai precisar de ou um copo do liquidificador mesmo, ou alguma jarra que tem bico, para ajudar você a fazer isso. Você pega, joga no meio e vai espalhando a massa. Tá vendo que ela forma essas bolinhas? É por isso que a massa precisa descansar pra gente usar, porque senão essas bolinhas fazem isso na massa. O meu fogo tá médio-baixo. Como saber a hora de virar a panqueca? A gente começa a observar que ela já tá ficando mais escurinha na beirada e já tá sequinha aqui em cima, já tá cozida a massa. Vamos ver se eu consigo fazer virada, tá vendo? A primeira sempre desmancha. Nossa, que desgraça. Aqui eu já coloquei a banha pra fazer a primeira, dá pra fazer mais umas 5 mais ou menos, sem precisar colocar a banha de novo. Quanto mais fininha você fizer a massa, mais difícil vai ser de
modelar ela. Ela é uma massa mais delicada do que a massa que você faz com farinha de trigo. Ó lá, aqui a bordinha já tá assada e eu tô vendo que o restante também. Eu viro e frito do outro lado também. A segunda virada cozinha muito mais rápido, tá? Então você já deixa um prato do lado reservado para você virar sua massinha. Vou mostrar então como é que eu faço para enrolar a panqueca. Tem algumas pessoas que fazem diferente. Eu faço assim. Aqui tá o nosso recheio. Eu coloco ele na metade pra cá, assim. Ó. Dobro a lateral e enrolo. Assim, o recheio não cai pro lado. E aí, você vai colocar numa assadeira para aquecer no forno no final. O molho de tomate, eu já ensinei vocês a fazerem. Quem não viu, volta no meu IGTV que tem o vídeo de como fazer o molho de tomate caseiro, que não vai te dar uma crise de enxaqueca, tá bom? Você coloca um pouquinho do molho no fundo, pra não grudar a sua panqueca no fundo, e serve a panqueca em cima. Vou montar mais uma. E aí, na hora de colocar na assadeira, você coloca com essa abinha que ficou pra baixo. Servir aqui, coloco mais um pouquinho de molho por cima. O molho, você pode fazer um molho mais aguado, porque como vai no forno, essa água em excesso vai evaporar, não vai ficar seco o molho na sua panqueca.